Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite! Sejam todas bem-vindas ao nosso segundo dia, a nossa segunda aula do evento Profissão Consultora de Sono. Gente, tá todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Mandem um joinha aí nos comentários ou nos emojis aqui de interação. Tudo certo? Maravilha! Com som, com imagem, excelente. Então, pessoal, dar as boas-vindas oficiais para vocês, mais uma vez aqui comigo. Então sejam todas muito bem-vindas. Mais um dia de aula para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão tão maravilhosa que é a consultoria de sono. Eu quero agradecer imensamente, eu já agradeci ontem, mas hoje eu quero agradecer mais ainda, né? Porque vocês estavam presentes aqui ontem, tão presentes aqui hoje novamente. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção comigo. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Se você voltou aqui hoje é porque você gostou do que você ouviu ontem. E todas essas 3 aulas foram preparadas com muito empenho, dedicação e carinho da minha parte. Antes da aula começar, eu estava aqui, né, nos scripts, nem sei quantas vezes eu já li esses scripts, porque eu gosto de deixar tudo bem redondinho para ser uma excelente aula para vocês. Então, obrigada pela confiança no meu trabalho, tá? E obrigada por estarem aqui, porque só de vocês estarem aqui de novo, mostra que vocês estão realmente empenhadas em buscar novas alternativas para a sua vida profissional, tá? Para também te ajudar ali na sua vida pessoal, como mãe, dona de casa, esposa, porque se a gente está realizada no nosso trabalho, a gente também fica mais feliz servindo a nossa família, não é mesmo? E vocês estão empenhadas em buscar novas alternativas e interessadas em conhecer uma nova profissão, que é a consultoria de sono. Então, obrigada pela presença e parabéns por esse empenho e interesse. Gente, antes de eu começar a entrar no assunto da aula de hoje, que já vocês estão vendo aí no slide, né? Eu não consigo nem ler daqui, tá muito? Descobrindo um mercado rentável. Tá, agora eu consegui ler. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto da aula de hoje, que ontem eu prometi que a gente ia hoje, de fato, entrar no mundo da consultoria de sono, conhecer, né, o mercado, como é que funciona a profissão, o dia a dia ali de uma consultora de sono, certo? Mas antes disso, eu quero fazer um brevíssimo resumo da aula de ontem. Às vezes tem alguém aqui hoje que não estava presente ontem, certo? Então, vou fazer um breve resumo, mas já vou avisando que quem não viu a aula de ontem, né, tá aqui hoje, mas não viu ontem, o link do replay já tá disponível, né? A minha equipe já mandou lá no grupo, eu divulguei também nos stories do Instagram, tá? Então, quem não viu a aula de ontem, por favor, assistam. Foi muito boa. Mas um breve resumo na aula de ontem, que o título foi Sucesso Materno. Eu comecei a aula contando um pouco da minha trajetória, como que eu migrei, né, de uma médica residente que trabalhava 100 horas semanais, morava no hospital mais do que na própria casa, né, residente de pediatria, como que eu migrei dessa médica que trabalhava só em cima de plantão e etc, para uma médica que hoje em dia fica 100% em casa com os seus filhos, trabalhando 100% online, com o trabalho da internet, com uma agenda totalmente flexível. Eu faço meus horários, eu trabalho só nos momentos que meus filhos estão na escola ou à noite quando eles estão dormindo, como no caso agora. Estou aqui com vocês e meus filhos estão em casa dormindo. Eu contei como é que foi essa trajetória e falei que se foi possível para mim, né, é totalmente possível também para vocês. Afinal de contas, tem algumas aí querendo fazer essa transição de carreira ou querendo buscar uma alternativa, né, de um trabalho que vai te possibilitar uma agenda mais flexível. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Depois de contar minha breve trajetória, né, de transição de carreira profissional, eu falei sobre sucesso materno. O que é ter sucesso materno, né? Precisa ser opiniões extremas, né? Então, você só é uma boa mãe se você fica em casa 100% com seus filhos. Ou então você só é uma boa profissional se você trabalha fora 8 horas por dia. Será mesmo? Né? Então, falei um pouco sobre isso, falei que é encontrar um equilíbrio, fazer o que é melhor dentro da sua realidade. Importa muito não ficar de braços cruzados e fazer o quê? Se virar, né? Igual eu falei ontem, ninguém aqui é quadrado, então a gente tem que se virar. E vocês já estão aqui, né, buscando alternativas, então já estou muito orgulhosa de você.
E aí eu terminei a aula, né, falando que a consultoria de sono, ela se encaixa em várias realidades. Se você é mãe e dona de casa, você pode ser consultora e quer ter uma renda para ajudar na família, né? Se você já tem um trabalho, não quer largar o trabalho, mas quer ter uma renda extra para ajudar ainda mais sua família, você pode ser consultora. Se você tem um trabalho, mas quer fazer a transição de carreira e não sabia, né, não conseguia pensar numa alternativa para isso, de um trabalho que pode ser realizado em casa, a consultoria de sono vai te ajudar. Bom, esse foi então um breve resumo do que eu falei ontem para vocês, tá? Então vamos para o assunto de hoje. Vamos para o que eu prometi. Vamos entrar de fato no mundo da consultoria de sono, entender esse mercado. Quem aí está interessado em conhecer o mundo da consultoria de sono? Falem aí nos comentários para eu ver. Manda um eu, manda, sei lá, uma carinha de festa, manda um coração. Quem está interessado em conhecer sobre o mundo da consultoria de sono, sobre esse mercado? Eu consigo ver os comentários aí, ó. A Ellen tá mandando aí. Isso aí, Ellen, eu quero uma animação da Ellen, pessoal. Galera tá reagindo aqui, mandando coraçõezinhos. Maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer sobre este mercado. Passa para mim um slide, Bela, por favor. Ó, olha esse dado assustador, gente. 72% dos pais, dos novos pais, têm problemas com privação de sono, tá? Então, assim, pra vocês terem uma noção, é muita gente. Pra vocês terem uma noção de um dado de 2022, que é recente, né? Em 2022, nasceram 2.542.298 crianças no Brasil, tá? Então, desse número total, 72% é muita gente. Desses novos pais, dessas novas crianças que estão nascendo, tem problemas com privação de sono, né? Ontem mesmo tinha uma mãe aqui, acredito que ela esteja aí novamente hoje falando, eu quero ser consultora, mas primeiro eu preciso ajudar minha filha a dormir. Então, tem problema com o sono, né? Gente, é mais da metade dos novos pais tem problema com o sono. É muita gente. E assim, eu trouxe esse dado concreto aí para mostrar, para provar que realmente, né, privação de sono na maternidade é coisa séria e tem muita mãe sofrendo com isso, pai também, claro, né? Só que assim, é só você olhar para sua realidade, né? Às vezes você mesmo dentro de casa tá tendo problema com o sono do seu filho. Às vezes você conhece várias amigas ao seu redor, vizinha, prima, né, cunhada, enfim, muita gente. É só você olhar ao seu redor que você vai achar, pelo menos, te garanto, uma mão você vai encher, né? 2, quem sabe até 4 mãos, com mães que não dormem depois que o filho nasceu. E é há meses, anos, sem dormir, né? Então, assim, gente, tem sim muita gente precisando da ajuda de uma consultora de sono para voltar a ter qualidade de vida, para voltar finalmente a dormir uma noite inteira de sono. Quem foi que disse que depois dos filhos a gente não pode dormir bem? Mentira! Eu tenho 3 filhos pequenos e eu durmo super bem. Meus filhos dormem 7h30 da noite e só vão acordar no dia seguinte, quando precisa ir para aula. Eu tenho que acordar eles. Final de semana, quando eles podem acordar sozinhos, eles acordam ali entre 6h30, 7 horas da manhã. Eles dormem ali 11, 12 horas direto, tá? Então, assim, dá para ser mãe e dormir bem? Sim, totalmente possível. Só que sono é hábito e hábito a gente educa. E muitas mães não sabem como educar os sonos dos seus filhos. O dado tá mostrando aí, né? Se não, se educar o sono fosse uma coisa fácil, intuitiva, né? Se dormir bem fosse tão fisiológico, como tem gente que diz aí, não estaria esse dado horroroso aí, né? 72% dos pais com privação de sono. Então, as mães não sabem como educar o sono dos seus filhos. E quem vai ensinar isso para ela? Você, minha futura consultora de sono, tá bom? Mas olha só, como que o mercado da consultoria está crescendo. Passa o próximo slide, Bela, por favor. Olha aí, gente. De acordo com algumas análises, tá? O mercado espera-se que o setor de saúde do sono, incluindo consultorias,
cresça uma taxa de 5 a 10% nos próximos anos. Então, a tendência desse mercado de saúde do sono é só crescer, 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 crescer. E por quê? Isso é justificável, né? Nós estamos vivendo aí uma sociedade, um tempo, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde. É verdade ou não é? Né? Todo mundo querendo, né, comer agora comida orgânica, evitar aditivos, todo mundo lendo rótulo. Quantos Instagrams de nutricionista não tem aí, né? Aquele Reels, Reels, né? Mas é bem tradicional de nutricionista, né? Coloca aí um alimento assim no meio, aí tem lá um xizinho vermelho ou um checkzinho verde, para ver se é um alimento bom ou ruim, né? Bom ou ruim. Aí ela vai e bota lá pro verde ou pro vermelho. Por quê? Tem muitos aditivos, muitas coisas que fazem mal para a nossa saúde naquele alimento. Então, ele tem que ser evitado. Então, as pessoas estão querendo comer melhor, né? Estão procurando comidas mais saudáveis, estão entendendo melhor a importância da atividade física. Então, cada vez mais pessoas procurando fazer atividade física com maior regularidade. E que mais? E o que a gente precisa para ter boa saúde? Comer bem, atividade física e descanso. O sono é um dos 3 pilares de uma boa saúde, né? Então, eu quero ter uma saúde boa, eu quero buscar melhorar a minha saúde. Você tem que buscar o quê? Comer bem, fazer atividade física e dormir. Então, a mãe, que ela quer melhorar a saúde da família, ela vai ter que começar a dormir melhor. Mas como é que ela dorme melhor se o bebê não dorme? Então, por isso que o tema, né, em saúde, o tema de saúde de sono, esse mercado de saúde de sono, ele vai apresentar, assim, um crescimento de 5 a 10% nos próximos anos, porque as pessoas estão mais preocupadas com a saúde e o sono é uma questão de saúde. Sem dúvida, é um dos 3 pilares principais para ter uma saúde em dia. Você precisa dormir bem. Então, para a mãe dormir bem, o bebê precisa dormir bem. Quem vai ajudar o bebê a dormir bem? A consultora de sono. Entenderam? Tá bom, Ale, eu entendi que a consultoria de sono, você conseguiu me convencer que a consultoria de sono é um mercado em ascensão, tá? Ou seja, é excelente, é uma excelente oportunidade para entrar nesse mercado, porque é um mercado em ascensão e nunca vai faltar gente, porque como eu disse, né, todo ano tem bebê nascendo, 72% dos novos pais estão com privação de sono, mais da metade desses novos pais vão precisar da sua ajuda como consultora de sono. Já entendi que é um mercado em ascensão, excelente para entrar nesse mercado, né? Mas eu quero saber como é que funciona o trabalho da consultora na prática, tá? Ou seja, quantas horas por dia eu vou ter que trabalhar, quanto que eu vou ganhar, como que funciona esse trabalho, né? Online, presencial, como que se dá o trabalho de uma consultora de sono. Então, é justamente isso que nós vamos falar agora, tá? Pode passar. E na prática, como funciona ser consultora de sono? Vou explicar para vocês agora mesmo. Pode passar, Bela. Então, vamos lá, né? A primeira coisa do slide está escrito aí, preparação para as consultorias. Mas eu quero falar um passo anterior a esse, né? Qual que é a primeira coisa que tem que acontecer? A consultora tem que conhecer a mãe que ela vai atender, né? Seu paciente ali em potencial, seu próximo paciente ou cliente, mas eu gosto mais de falar paciente porque sono é uma questão de saúde, então consultora de sono também não deixa de ser uma profissional de saúde, né? Então, a consultora de sono vai conhecer ali a sua, né, o potencial próxima paciente que ela vai atender. Então, ela vai conversar com essa mãe, né? Vai apresentar o seu trabalho, vai explicar como que funciona a metodologia, como que ela trabalha, né? Vai apresentar os planos de acompanhamento, as possibilidades de acompanhamento que a mãe pode ter. Obviamente, primeiro você tem que conversar com a mãe, entender o problema dela, aí você vai apresentar, né, quais são os planos viáveis de acordo com a realidade daquela mãe. Ale, mas como que eu vou saber quais planos são? Qual o tempo de acompanhamento que aquela mãe precisa, né? Quanto que eu vou cobrar em cada plano, dependendo, óbvio, mais tempo de acompanhamento, cobra mais. Menos tempo de acompanhamento, cobra menos. Como que eu vou saber isso? Gente, lá na certificação, óbvio, eu explico tudo para vocês, né? Eu falo sobre os pacotes possíveis, quanto cobrar em cada pacote, né? Como funciona cada pacote. Gente, tem tudo lá para vocês, tá bom?
Então, beleza. Vai conhecer a potencial ali próxima paciente que você vai atender, entender o problema dela. Aí, Ale, como que eu vou conhecer? Bom, rede social, indicação, uma amiga sua que tá precisando, né, tá tendo problema com o sono, você começa a ajudá-la ali, tá? Enfim, várias coisas. Vizinha ou a amiga indica você para uma outra amiga. Gente, é muito no boca a boca e também através do Instagram, né, gente? Sempre tem mãe precisando de consultora de sono. Inclusive, direto me perguntam se eu dou consultoria. Eu não dou mais. E o que eu vou fazer então? Indicar as consultoras certificadas pela minha metodologia, da minha certificação, tá? Então, pode ficar tranquila que vai chegar gente para vocês atenderem. Então, conheceu, apresentou os pacotes disponíveis que vocês vão aprender lá na certificação, quais são eles. Agora vai, beleza, a mãe escolheu, vamos marcar então o primeiro encontro, né? Então, você vai fazer uma preparação principalmente para esse primeiro encontro, tá? Como é que funciona? Você manda um formulário para a mãe vai preencher esse formulário, e nesse formulário vão estar os detalhes da família da mãe, quantos filhos, se o bebezinho está passando por dificuldade de sono, tem irmãos, não tem, quem cuida desse bebê, tudo, até a história de parto. Quantas semanas esse bebê nasceu para saber se foi prematuro, não foi, o peso do nascimento para saber se é baixo peso, se não é. Quanto que, como é que ele tá, o sistema de alimentação, se só mama, se já come, como é que tá a introdução alimentar. Gente, é uma ficha muito detalhada da história de vida ali, da gravidez, do parto e do bebê atual, né? E aí vocês vão ler esse formulário antes do primeiro encontro. Aí vocês vão ter esse primeiro encontro com a mãe, né? Conhecer melhor a história, entender o ponto-chave do sono, vão explicar para a mãe como é que funciona o processo de reeducação do sono, explicar mais uma vez, né, como que vai se dar ali o pacote escolhido pela mãe de acompanhamento, tá certo? E aí, depois desse primeiro encontro, vocês vão marcar outros encontros. Geralmente eu sugiro de 3 a 4 encontros online, né? Ah, e não pode ser presencial? Pode, se você for atender uma mãe que mora na sua cidade, ela preferir presencial, pode, tá? E você pode cobrar a mais pelo presencial, porque, óbvio, você está se deslocando até a casa dela, tá bom? Mas a maioria é online, tá bem? E aí você vai marcar de 3 a 4 encontros, fora o suporte via WhatsApp que você vai dar para essa mãe. E lá na certificação eu também explico, né? Como dar esse suporte, os horários que você tem que determinar para responder as perguntas da mãe via WhatsApp, tudo certinho, tá bom? Inclusive tem até aula sobre contrato lá na certificação, para vocês fazerem um contrato de prestação de serviços com as famílias que vocês vão atender, né? Todo esse suporte do dia a dia da consultoria em detalhes, lá na certificação também tem, tá? Então é isso. Aí depois da primeira consulta você marca a segunda, a terceira, a quarta, tá bom? Até finalizar ali o tempo de acompanhamento. Agora sim, o tempo de duração de cada consulta, né? Para eu saber, Ale, se eu tenho tempo de fato de marcar as consultas no meu dia a dia. Pessoal, cada consulta de consultoria de sono dura em média de 1 a 2 horas. Esse primeiro encontro que eu falei, que ele precisa de um tempo maior para você conhecer de fato aquela família que você vai atender. Então, geralmente são 2 horas. Os demais, 1 hora de duração. Gente, depois que as crianças dormem, vocês conseguem atender. Depois que seus filhos dormem, você consegue atender nem que seja uma paciente por noite. Ou seja, trabalhando de segunda a sexta, já são 5 consultas por semana. Entendeu? Então, aí você quer atender mais. Os seus filhos vão para a aula. Pode atender no momento da aula deles, que eles estão na escola. Você faz o quê de manhã? Trabalha, marca consultas da sua consultoria na parte da manhã. No momento da soneca, além do sono noturno, tem a soneca também, principalmente aquela soneca ali depois do almoço, que costuma ser mais longa. Você pode marcar consultoria nesse momento, tá? Então, assim, é claro, você quer ganhar mais dinheiro, você vai ter que atender um maior número de vezes durante o dia, né? Que vai dar um maior número de vezes ao final do mês também, consequentemente. Mas assim, gente, você monta a sua agenda. Você vai agendar os seus horários de consultoria de acordo com a sua realidade. É um trabalho totalmente flexível. Se quiser atender uma mãe por dia, beleza. Se quiser atender 2, 3, for viável dentro da sua realidade, maravilha.
É você que vai decidir. Você vai montar a sua agenda, tá bom? É isso. É tudo adaptável conforme a sua disponibilidade e vontade de atender, tá bom? Então, por falar em dinheiro, que eu falei que é ganhar mais dinheiro, claro, vai ter que atender mais vezes ali durante o dia, que vai dar um maior número de vezes ao final do mês também, né? E por falar em dinheiro, quanto que eu consigo ganhar, em média, Ale, sendo consultora de sono? Para eu ver se esse negócio, se esse mercado é rentável mesmo, como você está dizendo. Então vamos lá, gente. Passa o próximo, Bela, por favor. Olha só, para vocês terem uma noção. Hoje, né, uma sessão individual de consultoria de sono custa em média R$ 500. Uma única sessão individual, um único atendimento, tá bom? Custa em média R$ 500. É o preço do mercado. Se for um acompanhamento mensal, eu já falo de cara que a maioria dos pacotes que vocês vão fechar é acompanhamento mensal, né? Porque uma reeducação de sono completa geralmente dura 30 dias, tá? Então, a maioria dos pacotes, a maioria das mães vão precisar desse mensal, tá? Que normalmente gira em torno de R$ 1.500, o valor do seu acompanhamento mensal. Lembrando, também tem, incluso nisso, o suporte via WhatsApp que essa mãe vai receber, né? Então, gente, façam as contas. Você precisa de 4 sessões individuais ou só 2 acompanhamentos mensais. Dá para fazer bem mais do que isso, né? Para ter uma renda média de R$ 2.000. Você fecha mais acompanhamentos mensais, vai aumentar a renda. Você consegue facilmente ganhar ali de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês sendo consultora de sono. Entendeu? Então, assim, pra vocês terem uma ideia de como que essa profissão ela é rentável, como que ela é vantajosa, além de todas as vantagens de ser flexível, de você se sentir útil, ser um trabalho gratificante, mudar a realidade de uma família, como eu mostrei os depoimentos da aula de ontem. Então, mais uma vez, quem não viu, assista, né? É uma profissão extremamente rentável, né? R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês é um excelente salário, né? Às vezes é mais do que o salário atual que você ganha na sua profissão atual, tá bom? E mesmo que você ganhe um salário bom na sua profissão, imagina poder contribuir a mais com R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês com a renda da sua família. Maravilha! Gente, olhem o que o salário de consultora de sono fez na vida da Suzana. Passa aí, Bela. O slide. Não, é só o slide. O slide. Isso, olha aí. Olha o que a Suzana escreveu. Aumenta pra mim pra eu conseguir ler. Beleza, obrigada, Bela. Olha aí, gente. Eu gostaria de falar. Isso aí eu mandei lá no grupo. Inclusive, né, as alunas da certificação têm um grupo de WhatsApp que eu faço parte desse grupo. Eu acompanho vocês durante esses 6 meses. Além das aulas ao vivo, tem o grupo que eu acompanho vocês de perto, tá? E aí eu tinha mandado lá no grupo pedindo para as meninas participarem de live comigo, né? Que algumas já participaram, inclusive a Suzana vai participar da live de segunda-feira. Então ela falou assim, eu gostaria de falar na live, né? Mas muito pelo agradecimento que eu tenho. Essa profissão é tão gostosa, concordo com a Suzana. Esses dias uma mãe me agradeceu chorando. De fato, já aconteceu isso comigo também, né? Tanto pacientes de consultoria como alunas dos meus cursos já me agradeceram chorando, de tanto que, assim, né? Imagina uma mãe que não dormia há mais de ano e finalmente consegue dormir, é de chorar, é de se emocionar mesmo, né? Esses dias, uma mãe me agradeceu chorando pela filha dela de 1 ano dormir. Ela não dormia há 1 ano, imagina, 1 ano de privação de sono. E hoje dorme. Isso tudo usando as técnicas da aula, da minha metodologia que eu ensino lá na certificação. E sem contar, olha que legal, que estou conseguindo ajudar minha família aqui em casa. Estava precisando de um dinheirinho extra. Como consultora de sono, ela está conseguindo ajudar. Já quitei todo o investimento do curso, ou seja, ela comprou a certificação, já quitou todo o investimento e no fim do ano passado, já quitei todo o investimento do curso no fim do ano passado, só com os atendimentos. Detalhe, eu abri essa turma em outubro, novembro, dezembro. Em 2 meses, só 2 meses, ela já quitou todo o investimento que ela fez
na certificação, tá? Então, assim, gente, ela ajudou a casa dela, que ela estava precisando, né? E já quitou todo o investimento do curso. E ainda agora está ajudando a família dela financeiramente, que eles estavam precisando. Só gratidão a Deus e a você e a toda a equipe. Fico muito feliz de ter ajudado a Suzana, né? E espero poder ajudar vocês também lá na minha certificação. Mas Ale, né? R$ 1.500, assim, como que eu vou cobrar esse valor? Eu não sei vender. Calmem, pessoal, né? Eu também não sabia, né? A Suzana também não sabia. As alunas da certificação da primeira turma também não sabiam, né? Lá na certificação tem... Não, ainda não, Bela, pode voltar. Ah, não tá aparecendo, não? Não. Ah, achei que tava. Então, olha só. As alunas da certificação também não sabiam, né, da primeira turma. Lá na certificação tem um módulo sobre marketing, sobre como vender. Ajudar vocês a se tornarem profissionais que saibam vender o seu trabalho, saibam dar valor ao seu trabalho, porque tem muito valor. Quanto vale uma noite bem dormida de sono? Se tem alguma mãe aí passando por privação de sono, né? Quanto você pegaria para finalmente conseguir dormir a noite inteira, né? Então, é um trabalho de muito valor, sem contar que é uma consultoria. É um trabalho totalmente personalizado. Você vai estar ali acompanhando essa mãe por um mês, 30 dias não é pouca coisa. E ainda fazendo suporte via WhatsApp. Então, lá na certificação, vocês vão ter módulos sobre marketing, sobre como vender o seu produto, sobre tudo isso, tá? E lógico, gente, é um processo. Pode ser que no início vocês não comecem de cara cobrando isso, né? Mas vocês vão, aos poucos, aumentando o valor do seu trabalho. Vão se especializando, né? Vão se tornando mais confiantes com vocês mesmas, vão começar a atender as primeiras clientes, vão ver que vai dar certo, vai ver que funciona, vai começar a ficar cada vez mais confiante do seu trabalho, tá bom? E eu e minha equipe estaremos lá também para ajudar vocês, alunas da minha certificação, tá bom? Mas assim, gente, é totalmente viável e possível ganhar esse salário aí que eu falei, né? Se a aluna seguir certinho a metodologia que eu ensino lá na certificação. Se a Suzana conseguiu, você também consegue, tá bem? Já encaminhando para o final da aula, hoje é uma aula mais curta, vou abrir para dúvidas no final, tá? Então, já encaminhando para o final da aula, eu queria então fazer uma breve reflexão com vocês, tá? Seguinte, pessoal, todo mundo que está aqui é mãe. Posso falar isso, todo mundo? Acho que todo mundo que está aqui é mãe, né? Então, assim, todo mundo que está aqui tem afinidade com o universo materno-infantil, né? Vocês entendem a importância da mãe estudar para ser uma boa mãe. Então, provavelmente, já estudaram muito sobre os assuntos ali da infância, né? Para poder educar bem o seu filho. Estudaram sobre sono, estudaram sobre alimentação, estudaram sobre desfraude, né? Já buscaram informações sobre isso para poder conduzir da melhor maneira todos ali, né? Os marcos de desenvolvimento do seu filho, né? Então vocês têm afinidade com os temas da infância. Talvez algumas aqui já até sejam um pouco consultoras de sono. Já dá dica para amiga, assim como eu comecei, lembra? Da história que eu contei para vocês ontem, a minha história? Eu comecei assim, né? Dando dicas, ajudando as minhas amigas pessoais. Então, provavelmente, talvez, algumas de vocês aqui já façam isso, né? Já sejam, né, consultora de sono pitaqueira, que dá pitacos gratuitos para amiga, para vizinha, para prima. Você já percebe melhora, né? Ela já vem te agradecer toda feliz. Nossa, aquela dica que você me deu, eu coloquei em prática, deu super certo. Melhorou muito o sono do meu filho, muito obrigada. Você já fica feliz, né? Porque você mudou para melhor ali a realidade daquela mãe, né? Então, assim, talvez vocês já até façam um pouco isso, sejam um pouco consultoras de sono. Mas e se, passa para elas, Bela, o slide. E se você pudesse ganhar dinheiro com algo que você ama? Pensem nisso, né? Se você já tem tanta afinidade com os estudos da realidade materno-infantil,
você vai amar estudar sobre sono infantil. Talvez já até ame, já tenha estudado e já goste muito desse assunto. Se você pudesse ganhar dinheiro com isso, com algo que você ama, né? Queria deixar essa reflexão para vocês poderem refletir até a aula de amanhã. Porque na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Como se tornar de fato uma consultora de sono, tá? Na aula de ontem eu falei sobre o sucesso materno, né? Sobre a importância de tentar um equilíbrio entre família e trabalho, sabendo que nossa família é prioridade, então tentar um trabalho, né? Que tipo, você possibilite ficar o maior tempo em quantidade possível com os seus filhos, tá? E aí a consultoria de sono encaixa aqui como uma luva. Na aula de hoje eu falei sobre a importância, não. Eu falei sobre o mercado da consultoria de sono, como é um mercado em ascensão, nunca vão faltar pacientes para vocês atender, sempre terão mães precisando dormir, sono é questão de saúde, né? Tá crescendo ali e só vai crescer cada vez mais o tema da saúde do sono, incluindo a consultoria, tá bom? Expliquei como funciona o dia a dia da consultoria. Você precisa ali de 1 a 2 horas por dia para atender cada paciente, cada mãe que você vai conseguir encaixar ali no seu dia, nos horários vagos que vocês não estão com as crianças. Falei do salário que vocês vão receber, pode ganhar facilmente de 2 a 5 mil reais por mês e ajudar a família, assim como a minha aluna da primeira turma, a Suzana, ajudou, tá? E amanhã eu vou falar o passo a passo para vocês poderem se tornar de fato uma consultora de sono. E aí, eu finalizo essa aula com essa pergunta. E se você pudesse ganhar dinheiro com aquilo que você ama, assim como a Francine fez? Mostra aí para elas, Bela, a Francine, por favor. Olha como a Francine está agora ganhando dinheiro com o que ela ama. Tá com som? Olha só que legal, né? Ela agora tá atendendo como consultora, ganhando dinheiro com aquilo que ela ama e ainda transformando a realidade de uma família, né? Ela contando aí, gente, ela conseguiu fazer um pai conduzir o processo de reeducação de sono da filha sozinha. E ela foi pegando na mão do pai e ele conseguiu, ele teve confiança e conseguiu ir até o fim, graças à metodologia que ela aprendeu lá na minha certificação. Bom, agora eu vou abrir para as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre o mercado da consultoria de sono que eu falei aqui, né? Se é um mercado em ascensão, rentável,
o dinheiro que vocês vão ganhar sendo consultora de sono? Alguma dúvida em relação a isso? Dúvidas, pessoal, sobre a certificação em si? Posso responder também uma ou outra se aparecer aqui, tá? Mandem as dúvidas no chat, pessoal. Posso responder uma ou outra que aparecer aqui, tá? Só que amanhã eu vou falar exclusivamente sobre a certificação, tá bem? Pessoal, manda no chat, por favor, as dúvidas. Eu espero vocês escreverem, não tem problema. Tá. Lembrando que o meu suporte, tá? A Nicole e a Patrícia também estão disponíveis no WhatsApp para esclarecer as dúvidas que vocês possam ter, tá bem? Ah, tá, Mara, seguinte, a gente vai mandar o replay. Assim como teve o replay da aula de ontem, a gente vai mandar no grupo de WhatsApp o link com o replay dessa aula para você conseguir assistir, tá? Assista, hoje foi uma aula mais curta, ontem foi um pouco maior, hoje mais curta, amanhã também vai ser um pouquinho maior, tá? Mas hoje eu falei sobre o mercado da consultoria de sono. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida específica sobre o que eu falei aqui hoje, certo? Acho que fui bem clara. Gente, então para finalizar, eu quero só lembrar vocês, tá? Amanhã é o nosso último dia de aula, tá? E no final da aula de amanhã, eu vou abrir as inscrições para a minha certificação em sono infantil. Quem tiver amanhã terão condições especiais no primeiro dia de inscrição, nas primeiras 24 horas da inscrição. Então, estejam aqui amanhã para vocês saberem quais são essas condições especiais do primeiro dia de carrinho aberto, tá? Então, estejam aqui amanhã às 20h30 para saber o passo a passo para se tornar uma consultora de sono, que eu vou te explicar amanhã. Tá, eu já entendi que é bom o mercado, agora como é que eu faço para virar uma consultora de sono? Amanhã, o título da aula é Passo a Passo, como se tornar, como sair do zero, do nada, e se tornar uma consultora de sono, tá bom? E no final da aula eu vou abrir a segunda turma da minha certificação em sono infantil pelo método Alessandra Lessa, e quem tiver amanhã vai ficar sabendo das condições especiais do primeiro dia de carrinho. Então é isso, pessoal. Beijos, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.